Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? Carlos Ribeiro novamente no programa Fofoca do Bem, junto com a editora Zona, trazendo este podcast todas as semanas com um assunto relacionado à espiritualidade, baseado nos ensinamentos de Mokichi Okada. É isso mesmo, para que possamos crescer, para que possamos desvendar muitos mistérios realmente através desses ensinamentos. É claro que temos que respeitar cada um e com o tempo o refino, a peneira já vai acontecendo. Tem pessoas, por exemplo, que no começo nos ouvem, mas depois com o tempo desistem, não acreditam. Então acaba desistindo de dar continuidade. Uma coisa que eu acho interessante, que eu também aprendi, bato palma para você que tem aquele espírito de busca, principalmente se você colocar em prática e sua vida mudar. Aí sim, com certeza, os ensinamentos de Mokichi Okada veio realmente direcionar uma mudança total em suas vidas com relação às doenças, com relação aos conflitos e com relação ao seu financeiro. Então, eu fico muito feliz e realmente quando as pessoas dão retorno, que estão gostando, estão tentando pelo menos aplicar em alguns ensinamentos, as quais passamos aqui para todos os senhores. E essas pessoas que realmente, a princípio, muitos, vai acontecer que de nunca ter ouvido falar através desses ensinamentos de assuntos relacionados à espiritualidade. Mas muitos têm a sensibilidade e já estão percebendo algumas mudanças que está havendo no planeta, nas pessoas, no próprio tempo, em diversos fatores que vêm mudando, que vêm transformando no dia a dia. Então eu fico muito feliz quando eu trago mais o ensinamento de Mokichi Okada, para que vocês, junto comigo, é claro, possamos poder entender um pouco mais o que ele nos passou. Não foram ideias suas, e sim revelações na década de 30 que foram lhe passado, e depois, posteriormente, ele criou esses ensinamentos que foram traduzidos para a nossa língua, e começou tudo lá no Japão. Focando agora no ensinamento, eu vou ler com o título A Reencarnação. Está no Alicerce do Paraíso, volume 3, na página 72, e este ensinamento foi escrito em 23 de outubro de 1943. Então eu peço licença para você, repito, para você que já tem um pouco de entendimento sobre a espiritualidade, talvez não vai ser nenhuma novidade, mas para aqueles que nunca ouviram, se você tem aquele sentimento, o desejo de mudança, tem o espírito de busca e que realmente quer aprender com os fatos que trazemos aqui, então você está no canal da Editora Zona com o programa Fofoca do Bem, comigo, Carlos Ribeiro. Então vamos lá? O título se chama
a reencarnação. O tempo que o homem leva para reencarnar é bastante variável, podendo a reencarnação ocorrer cedo ou tarde. A rapidez ou o atraso são determinados pela própria vontade da pessoa. Quando alguém morre e tem muito apego a este mundo, reencarna mais cedo, mas isso não traz bons resultados, porque no mundo espiritual a purificação é mais rigorosa, e quanto mais tempo o espírito lá permanecer, mais será purificado. Quanto mais purificado estiver, mais feliz será ao reencarnar. No caso de reencarnação prematura, a purificação não foi completa, restando impurezas que deverão ser purificadas neste mundo. Ora, a purificação no mundo material traduz-se em sofrimentos como doença, pobreza, acidentes, etc. Obviamente, a pessoa terá um destino infeliz. Esse é um parágrafo um pouco grande, mas vamos aqui analisar os fatos. E ele fala, olha aí um assunto interessante, que a reencarnação ela é bastante variável, podendo nós reencarnarmos cedo ou tarde. O atraso, olha, é uma coisa que eu desconhecia até então, mesmo frequentando espaços ligados à espiritualidade. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, mas respeitando, é lógico, o estudo, o conhecimento de todos que são ligados à espiritualidade, talvez, é claro que tem pessoas que já têm esse conhecimento. Voltando aqui, quando alguém morre e tem muito apego a esse mundo, reencarna mais cedo. É como se você tivesse partido para o mundo espiritual, mas como acontece com muitos espíritos e realmente tem muito apego pelos bens materiais, pelas pessoas que o rodeiam, principalmente aquelas pessoas que quando morrem repentinamente. Vamos citar alguns exemplos dos jovens que hoje, infelizmente, eles vivem num estado que é promissor, muito, como se diz, corre muito esse risco de partir para o mundo espiritual mais cedo. Por quê? Porque se envolve com drogas, se envolve, por exemplo, com muitos acidentes automobilísticos, principalmente nos finais de semana, né? Quando ocorrem esses acidentes em que os jovens são cometidos acidente grave e acabam partindo para o mundo espiritual, então é cortado, é interrompido e eles acabam partindo para o mundo espiritual repentinamente. Outros exemplos mais fortes são pessoas que possuem muito bens materiais e que têm um apego principalmente a esses mesmos bens materiais. De maneira nenhuma penso em partir para o mundo espiritual, querer deixar esses bens. Talvez os senhores já devem ter ouvido falar ou conhece alguém pessoalmente que tem este apego pelos bens materiais ou pelas pessoas também, convivem com elas. Elas não conseguem imaginar como seria a partida dela ou da outra pessoa para o mundo espiritual. Devido a esse grande apego, consegue medir o grau de apego ela possui. Voltando aqui no ensinamento, quando a pessoa parte para o mundo espiritual com este mesmo apego, ela tem possibilidades de reencarnar muito mais cedo, mas não traz bons resultados. Por quê? Porque no mundo espiritual existe um tempo de purificação, de aprendizado, de aprimoramento. E no mundo espiritual, esta purificação, quando eu falo em purificação, para quem não ouviu os outros programas, entenda como limpeza, como um processo que temos que passar para realmente limpar
o nosso espírito para que possamos evoluir. E para que o senhor entenda melhor o processo de purificação, já citei em alguns programas anteriores, muitos deles eu falo o processo de purificação, por exemplo, a doença, os conflitos e problema financeiro, são processos purificadores que passamos, que são necessários para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E voltando, lá no mundo espiritual existe esse processo de purificação também, só que é mais rigoroso e tem um tempo determinado para esse espírito passar por esse processo. Mas muitos espíritos, eles não conseguem manter todo esse processo, todo esse período se purificando. Então, devido a esse apego, ele tem esse sentimento de reencarnar novamente. E muitos deles, eles são atendidos, cortando pelo meio esse processo de purificação. Iremos lá na frente, com a continuidade da leitura, o porquê maléfico, o porquê ruim esse espírito interromper esse processo purificador no mundo espiritual para reencarnar mais cedo. E aonde que quanto mais purificado estiver, mais feliz será ao reencarnar. Então, quando o espírito suporta o processo purificador, o tempo necessário no mundo espiritual, quando ele reencarna muito mais evoluído, muito mais, como se diz, feliz. São casos, por exemplo, pessoas que vocês conhecem, costumam utilizar aquele termo, né? Poxa, fulano parece que nasceu num berço de ouro. Isto relacionado ao lado financeiro. Você pode colocar também com o lado das doenças. Tem pessoas, por exemplo, que dificilmente ficam doentes, ou que também dificilmente tem conflito com alguém. Então você percebe que é um espírito que já vem com outro processo evolutivo, diferenciado de muitos. Conhecemos, sim, eu tenho certeza que os senhores conhecem alguém, uma ou duas ou três pessoas, não importa, mas pelo menos já ouviu falar. São pessoas que reencarnou, passou por aquele processo purificador no tempo necessário no mundo espiritual e depois, chegado o momento da sua reencarnação, veio muito mais evoluído. E quando o seu espírito vem muito mais evoluído, com certeza aqueles sofrimentos que você normalmente passaria aqui no mundo material serão praticamente eliminados. Essas pessoas com certeza viverão muito mais felizes do que infelizes. Continuando aqui, no caso de reencarnação prematura, a purificação não foi completa, restando impurezas que deverão ser purificadas desse mundo. Olha aí, quando você não completa lá no mundo espiritual esse processo, né, de limpeza, chegando aqui nesse mundo com dívidas, sim, você terá que passar por esse processo aqui no mundo material. Continuando, ora, a purificação no mundo material traduz-se em sofrimentos como doenças, pobreza, acidentes, etc. São aquelas pessoas que eu acabei de falar, né? Que terá um destino infeliz. São pessoas que são acometidas de muitas doenças, são pessoas que realmente vivem num estado de pobreza total, são pessoas que têm muitos acidentes. São todos esses casos que estão chegando à sua mente, negativas, e eu tenho certeza que vocês devem conhecer pessoas assim. Você fala, poxa, essa pessoa realmente é azarada. Então, esta não compreensão, para quem estuda, para quem tem aquele espírito de busca com relação à espiritualidade, sai na frente, porque já ganha um entendimento maior do que aquelas pessoas que não acreditam, do que aquelas pessoas que, por exemplo, quando ouvem o programa meu ou de outros, muitos profissionais que existem aí, acabam desistindo, acabam desacreditando, acabam duvidando
e até criticando, achando que tudo isto não passa de asneiras, não passa de coisas inverídicas. Então, essas pessoas, infelizmente, as que sofrem muito mais. Vamos continuar mais um parágrafo. O fato de uma pessoa ser feliz ou infeliz desde o seu nascimento, na maioria das vezes, deve-se ao que acabamos de expor. Perceberão, portanto, que a felicidade ou a infelicidade não souberam acaso. Existiram razões para ambas. Contudo, existe outra explicação. Quando a família do falecido lhe presta homenagens póstumas e ofícios religiosos, ou quando seus descendentes praticam o amor ao próximo e trabalham em benefício da sociedade e da nação, somando o bem e a virtude, isso ajuda a acelerar a purificação dos espíritos dos antepassados. Por esse motivo, o amor e a devoção filial devem ser praticados não só quando os pais ainda estão nesse mundo, mas muito mais através de ofícios religiosos e do altruísmo, quando eles já se encontram no mundo espiritual. Costuma-se dizer, os filhos querem colocar em prática a devoção filial quando seus pais já não existem. Quem diz tais palavras desconhece como é aquele mundo. Aqui já é o outro, ele coloca que o fato de uma pessoa ser feliz ou infeliz desde o seu nascimento, na maioria das vezes deve ser o que acabamos de expor dessa purificação. Perceberão também que a felicidade ou a infelicidade não são mero acaso, existindo razões para ambas. Contudo, ele está dando outra explicação para que aquele espírito possa ter uma reencarnação abreviada, né? Para que esse espírito reencarne livre da maioria desses sofrimentos. Somos acometidos com relação às doenças, com relação aos conflitos e com relação ao financeiro, principalmente a raça oriental, aonde eles têm costume, geralmente eles têm lá o altar, conhecemos como Butsudan, então aonde eles cultuam seus antepassados, aonde eles colocam alimentos daqueles que os seus antepassados gostavam enquanto estavam aqui no mundo material, e também prestam homenagens nas suas datas de falecimento com orações. Quando você toma todo esse cuidado, quando você essas homenagens póstumas a esses entes queridos, a esses seus antepassados, com certeza dá uma acelerada no seu processo de reencarnação. Acontece, é lógico, não temos como saber daqueles espíritos que estamos orando já ter reencarnado e que possa estar ali próximo. Mas aí você pode me perguntar, e se ele tiver reencarnado já e a gente continua orando, ele recebe? É claro, ele recebe essa mesma vibração, ele continua recebendo essas orações, com certeza, porque esse espírito, mesmo você não sabendo aonde se encontra reencarnado, claro, ele tem outra vida aqui nesse mundo material. A vida dele, como eu já citei, como falamos aqui nesse ensinamento anteriormente, ele já nasce com um outro espírito, um outro desenvolvimento com relação principalmente às doenças, com relação aos conflitos, com relação ao financeiro, terá um outro processo. Esse espírito com certeza crescerá muito mais evoluído e será um espírito muito mais feliz. Também tem outro fato para que aqueles espíritos dos seus antepassados possam evoluir mais rapidamente, é quando nós fazemos um benefício para a sociedade e para a nação. Quanto mais somarmos o bem
e as virtudes, isso também ajuda a acelerar a purificação daqueles espíritos dos nossos antepassados. Olha a importância que é nossos atos. Eles, no mundo espiritual, fazem com que possamos mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. E nada melhor mudarmos o nível espiritual deles, porque assim acontecendo, o nosso nível aqui no mundo material automaticamente muda também. Andamos em parcerias, andamos juntos. Então, olha a importância que é de uma instituição religiosa espiritualista, ligada, focada nas orações. Eu falo isso, infelizmente, porque muitas pessoas criticam essas instituições quando se fala de espíritos, quando se fala de antepassados, acreditando que esses espíritos com certeza venham só para atrapalhar suas vidas. Mas não é verdade. Ao contrário, quando você cria uma parceria, uma relação com seus entes queridos que já partiram, juntos, com certeza a sua vida muda. Você não precisa esperar o momento de você partir para o mundo espiritual e aguardar alguém dos seus familiares para que façam orações constantemente para a sua evolução. É muito complicado quando não temos esta relação familiar, quando pessoas às vezes partem para o mundo espiritual. Membros da própria família às vezes esfregam a mão, entre aspas, a partir do momento que aquela pessoa partiu. Mas existe, tem esse sentimento, temos que ser aberto, realista. Tem pessoas que fazem o sinal da cruz agradecendo a Deus porque aquela pessoa partiu. Como será a purificação desse espírito no mundo espiritual, se for depender dos seus familiares ter esse sentimento, prestar homenagens póstumas com orações, ou se não, praticando atos benéficos com relação à sociedade e à nação, para que ele possa ganhar esses méritos também no mundo espiritual e poder evoluir. Vamos lá por mais um parágrafo. Há pessoas que já nascem com anomalias físicas. Isso significa que houve reencarnação antes de ser completada a purificação no mundo espiritual. Exemplificando, no caso de uma pessoa cair de um lugar alto e fraturar os braços ou as pernas, se ela morrer e reencarnar antes da cura completa, poderá apresentar anomalia nesses membros. Entretanto, a reencarnação prematura explica-se não só pelo apego da própria pessoa, como também pelo apego dos seus familiares. Por exemplo, quando uma mãe perde um filho muito querido, pode acontecer que ela engravide logo em seguida, provocando-lhe a rápida reencarnação devido ao seu forte apego. Em tais casos, normalmente esse filho não terá uma vida muito feliz. O último parágrafo, é um ensinamento curto, mas de grande relevância, que eu tenho certeza que nós estamos ganhando um aprendizado muito grande com relação à reencarnação. Olha aí, agora os senhores com certeza entenderão um pouco mais casos de pessoas, que às vezes não entendemos porque que ela nasce, por exemplo, com o braço pela metade, ou tem problemas físicos, uma das pernas, qualquer problema aí, você conheça alguém, ou se na própria família existir, poderão entender melhor o porquê que essas pessoas nascem com essas anomalias físicas. Aonde ele explica quando aquele espírito tem aquele desejo de reencarnar
prematuramente, não cumprindo aquele processo, como foi dito no começo desse ensinamento, não cumprindo aquele tempo determinado que tem que ser feito no mundo espiritual, devido ao grande apego. E também ele cita não só do espírito, mas sim dos seus familiares. Principalmente ele cita, olha que conhecemos muitos fatos, principalmente este exemplo que ele deu com relação às mães, quando perdem seus filhos queridos prematuramente, devido a esse grande apego. Todos nós sabemos da dor de uma mãe quando ela perde um filho, principalmente quando esse filho é jovem, é adolescente. O sofrimento dessa mãe é muito grande. E tem casos, não digo todos, mas tem muitos casos de mães jovens quando perde um filho, logo em seguida ela se engravida e tem esse processo de encarnação acelerada. E aí, esse outro filho, que vai acontecer com ele? Ele pode receber a encarnação daquele espírito do primeiro filho que partiu, mas como ele não cumpriu o tempo determinado no mundo espiritual, ele nasce desse segundo filho. Sua vida com certeza será uma vida de muita infelicidade. E olha que já ouvimos muitos casos desses exemplos que Mokichi Okada citou aqui. É claro que muitas pessoas com certeza podem até questionar como se tem tanta certeza que aquele espírito do primeiro filho que partiu para o mundo espiritual seja o mesmo espírito que reencarnou no segundo filho. Claro, muitas pessoas podem questionar e até duvidar, porque ele fala muito do apego. Temos que nos preparar antes de partirmos para o outro mundo, o mundo espiritual. Então, enquanto há tempo, temos que procurar evoluir até aonde der para cada um, para que quando chegar o momento, infelizmente não sabemos a data que iremos partir, ninguém sabe. Então quanto mais cedo você se preparar, melhor é, porque quando chegar esse momento da sua partida, primeiro, você não terá muito apego a esse mundo material, irá passar pelo processo normal, essa passagem para o outro mundo. Isso é claro para quem acredita no mundo espiritual. Essa passagem, volto a dizer, será uma passagem sem muito apego. Então esse espírito ele vai passar pelo processo de purificação, o tempo necessário que ele tiver que ficar no mundo espiritual, para quando chegar o momento de reencarnar, ele volte no corpo muito mais feliz, com menos doenças, com menos conflitos, também com menos processo de financeiro e profissional. Terá uma vida feliz. Voltando ao outro exemplo que eu acho muito interessante, e a partir do momento que eu li pela primeira vez, eu comecei a refletir o porquê. Por exemplo, quando uma pessoa que cai em lugar alto e quebra um braço ou uma perna e depois vem a falecer, esse espírito, devido, se tiver, claro, um apego muito grande e não cumprir o tempo determinado no mundo espiritual e reencarnar precocemente, são aquelas pessoas que conhecemos que já nascem com anomalias físicas. Então, para quem agora olhando, enxergando espiritualmente, quando você vê uma pessoa assim, é claro que a nossa reação, porque somos seres humanos, é de dó, questionar às vezes, né? Poxa, por que essa pessoa nasceu com este problema? Tem alguma resposta? Tem algum sentido? Através dos ensinamentos de Mokichi Okada, possamos começar a entender melhor por que acontecem esses problemas, essas determinadas pessoas.
tem um porquê. Nada é por acaso. Então, quando você estuda profundamente, quando você leva a sério a espiritualidade, seja em qual instituição, então é importante você começar a entender melhor, começar a aprender para que você não possa sofrer até um outro processo, quando você partir para o mundo espiritual e depois ter que reencarnar novamente aqui nesse mundo material. Vocês prestam atenção, vocês percebem como é importante ganharmos, quanto mais cedo esse entendimento espiritualista podemos praticar. Resumindo, quanto mais praticarmos o bem para nós e para a sociedade principalmente, vamos somando méritos, vamos somando créditos também para os nossos queridos antepassados. Quando você ganha confiança, quando você ganha alegria, quando você ganha o amor dos seus familiares, e quando chega o momento de você partir, com certeza será lembrado e muitas vezes orações com homenagens póstumas, para que você possa, quando estiver do outro lado do mundo espiritual, possa estar recebendo esta vibração com as orações, essa evolução que esse espírito irá ganhar, e até será acelerado a sua reencarnação, voltando a conviver aqui no mundo material. É um assunto que eu, confesso que eu gosto muito de ler, de aprender, porque é outro mundo. E como tem um ensinamento aqui de Okada, aonde ele afirma, triste daquelas pessoas que não acreditam no mundo espiritual, não acredita na reencarnação. São pessoas que vão sofrer 2 vezes mais do que uma pessoa que é espiritualista e tem o entendimento, o porquê sofre, até determina a data para o término do seu sofrimento. Principalmente esse sentimento fortíssimo, onde ele citou através desse ensinamento, que é o apego, a qual já falei no outro programa. Procure no programa nosso aqui no Fofoca do Bem, onde eu falo do apego e do egoísmo. Olha a importância que é treinarmos o dia a dia e desapegarmos realmente mesmo das coisas, dos bens materiais e também das pessoas que convivem com a gente. Claro que temos que ter o amor com os nossos familiares, mas ao mesmo tempo entender o porquê estamos aqui, o porquê viemos aqui. Iremos voltar para nossa casa. É lá, é uma coisa que muita gente, é claro, ninguém quer partir hoje para o mundo espiritual. Isso é uma verdade. Tanto é que tem um ensinamento que me fala de uma pessoa que tinha um renome muito grande na sociedade, e quando ele já no término de sua vida, quase partindo para o mundo espiritual, deram-lhe uma folha e uma caneta para que ele pudesse escrever algo que ele estaria sentindo naquele momento. Foi que quando as pessoas leram, tiveram a grande surpresa, ler vindo diretamente dessa pessoa que tinha um grande renome na sociedade, falando que não queria morrer de maneira nenhuma. Então até as pessoas que têm um alto grau de elevação espiritual não quer partir para o mundo espiritual. Então precisamos no dia a dia treinarmos, porque realmente é uma coisa que temos absoluta certeza que todos nós iremos partir um dia. E nada melhor para que você não sofra muito. Tento colocar na minha consciência que eu estou retornando para minha casa. Quando você começa a refletir, você sofre menos. Você não sabe o que você irá encontrar do outro lado, mas sim
está retornando para sua casa. Então, nada melhor começarmos realmente a estudar muito, a praticar muito e também doar o nosso tempo para que possamos crescer espiritualmente e diminuir os nossos infortúnios para que possamos viver uma vida muito mais feliz. Chegou ao final do nosso programa, mais uma vez agradecendo a todos que nos ouviram até agora. Eu estou na plataforma iTunes e Podomatic, onde você pode baixar e poder ouvir no momento que você estiver aí relaxado em sua casa, para que juntos possamos refletir e praticar. Agradecendo mais uma vez a Editora Zona, agradecendo a todos vocês. Não esqueçam de, após ouvir o nosso podcast, aqui abaixo, dar um joinha, clicar. Se quiser comentar alguma coisa, pode me chamar no particular, se tiver alguma dúvida, aonde com certeza prestaremos o maior auxílio para que você não fique com dúvida nenhuma. Tá legal? Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos. Fui. Beijos. Tchau. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy.